escutar o Mateus 7, versículo 24? É muito importante que você acompanhe, tá bom? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Meus irmãos, orando a Deus e meditando nessa palavra, como eu já mencionei, se fosse para mim pôr um tema aqui, é um tema bem direto, bem do que está dentro da mensagem, que seria: não seja só ouvinte, mas praticante. Amém? Nós vamos, antes de entrarmos aqui, você se considera uma pessoa que é boa ouvinte? Você se considera um bom ouvinte? Hoje, irmãos, foi cantado um louvor aqui, o primeiro louvor, a respeito de águas, sobre o tornozelo, joelhos, e esse assunto que eu vou ministrar hoje, vem movendo o meu coração muito, porque nós vamos, à medida que nós vamos conhecendo do Senhor, e à medida que nós vamos ouvindo o Senhor, a nossa vida e as nossas práticas, a maneira de vivermos precisa refletir isso. Amém? E tem saído, eu me preocupo muito com as palavras que eu ouço aqui, eu não sei você, mas eu me preocupo muito. Porque tem sido palavras poderosas. Você concorda? Nós só vamos viver de qualquer maneira, e nós só vamos ficar dando cabeçada em algum aspecto da nossa vida, se nós quisermos. Porque, irmãos, uma das inúmeras coisas que me trouxe para essa igreja, e que me faz continuar nessa igreja, é que essa é uma igreja bíblica, que ama a palavra e que prega a palavra. E, dito isso, se nós hoje, porque nós estamos aqui, os cultos oficiais da nossa igreja são quarta e domingo, nós temos o GC e os cultos que acontecem aos sábados, e fora outras coisas que a vida do cristão não se limita só aqui, amém? Nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional, e o Senhor, existe muitas formas de falar conosco. E uma das coisas que tem me feito, que tem me incomodado, e é o Espírito de Deus. Hoje, se nós pudéssemos medir, pesar, quantificar o tanto que nós estamos praticando daquilo que nós estamos ouvindo do Senhor, qual seria a quantidade? Porque você tem ouvido o Senhor falado aqui? Só metade da igreja? Em nome de Jesus, irmão, exercite aí esses braços. Quem tem ouvido o Senhor falar nesse lugar? Porque senão, pastor, nós ia sair correndo. Aleluia. Então não é por falta do Senhor falar neste lugar. E aí eu quero que você reflita aí, por que algumas coisas na nossa vida não têm saído do mesmo lugar. Você já pensou nisso? E dito isso, eu quero analisar esse texto com vocês, porque eu amo particularmente os evangelhos, porque eu amo muito em ver
as mensagens de Cristo, eu prego muito os evangelhos, se vocês já pararam para reparar. Eu gosto muito das mensagens que Cristo, das lições que Cristo nos deixou. E nós vamos ver que os 3 capítulos que antecedem esse texto que nós lemos, nós vamos ver que os 5, 6 e 7 é uma sequência. Se você ver lá no capítulo 5, nós vamos ver de Mateus, nós vamos ver que Jesus começa agora a trazer uma série de mensagens, um sermão tão conhecido que é o Sermão da Montanha, a respeito das bem-aventuranças. E Jesus ele vai falar sobre ser o sal e ser a luz do mundo. Jesus ele vai falar sobre a lei. Jesus ele vai falar sobre a ira. Jesus ele vai falar sobre adultério. Jesus ele vai falar sobre divórcio, sobre julgamento, sobre votos, sobre vingança, sobre o amor pelos inimigos. Jesus começa a falar sobre o auxílio aos necessitados, sobre como se deve orar, sobre o jejum, sobre o dinheiro e os bens, sobre as preocupações, sobre julgar os outros, sobre uma oração eficaz, sobre uma regra de ouro, sobre a porta estreita, sobre a árvore e os seus frutos, sobre os verdadeiros discípulos. E aí, depois dessa série de ministrações, Jesus então decide começar a encerrar aquela série de pregações com um ensino muito importante. Quem já meditou nesse texto? Se não meditou, se você não está fazendo um devocional, lição de casa, faça ele de devocional amanhã. E aí, eu fiquei refletindo, porque irmãos, esses 3 capítulos têm tanta mensagem, que nós como ministro não conseguiríamos pregar em vida, não conseguiríamos. E aí eu fui meditando e olhando o porquê Jesus finaliza. Jesus falou sobre tantas coisas poderosas, e porque, irmão, nada de Jesus não é como nós, que do nada assim, hoje eu vou falar sobre oração. Jesus não é aleatório, Jesus é intencional, Jesus tem um plano. Irmãos, eu tenho aprendido a ser uma pessoa planejada, principalmente nas coisas de Deus, porque eu vi que é uma característica de Deus. Então Jesus eu vou encerrar o meu sermão com o assunto do alicerce. Não! E aí eu meditando, eu fui ver que, na verdade, Jesus ele finaliza essa série de pregações, esses 3 capítulos, com essa ilustração, com essa parábola, com esse ensino, porque a sua mensagem poderia não surgir resultado algum, se ficasse no ambiente só de ouvir. Você sabia disso? E aí, mas evangelista, mas o ouvir não é bom, porque pelo ouvir você tem fé? Mas só ouvir não é suficiente. Compreende o que eu quero ministrar nessa noite? Nós vamos ver que, irmãos, hoje tudo que foi ministrado, esse culto foi poderoso. Do início até agora Deus está falando, e nós podemos sair daqui a pouco deste templo e falar, não, o culto foi bem, eu ouvi tudo, mas amanhã, ou quando sairmos dessa porta, nada mudar na nossa vida. Irmão, vamos ser sinceros, vamos trabalhar com a sinceridade. Eu tenho coisa que eu comecei a questionar Deus, andando com o companheiro Robson. Nós é a média das 5 pessoas que nós caminhamos, né? Que nós andamos. Então eu tenho andado bastante com o Robson, e o Robson tem umas teorias muito loucas. Tem que ser crente para estar perto dele. E aí,
eu estou pegando um pouco do jeito dele, né? E aí eu comecei a questionar o Senhor. Algumas coisas. Falei, peraí, Senhor, essa palavra aqui, por que não se cumpre na minha vida? Porque, irmão, Deus é mentiroso? Não. Então só resta uma coisa. Nós não estamos vivendo. Amém? E talvez hoje aqui, você veio nessa quarta-feira, e você tem se perguntado para o Senhor, o porquê algumas coisas não têm acontecido na sua vida, e porquê algumas áreas da sua vida continuam a mesma coisa. Irmão, sabe o efeito, looping, é as mesmas coisas, a mesma vida, quando você acha que vai, mas na verdade não vai. E teve uma ministração um tempo atrás, que o pastor Fábio pregou aqui, e nossa, irmãos, a palavra veio certeira assim, o Senhor me mostrou uma coisa da minha vida e falou aqui, isso aqui, ó. E eu me gabava, irmão, eu achava que eu vivia aquilo ali, eu achava. Só que o Senhor me mostrou um ponto exato da minha vida, que eu não estava pronto em prática. Porque você sabia que você pode ser uma pessoa paciente com os seus irmãos, aqui, mas na sua casa você é um estúpido? Sabia disso? Sabia que você pode ser uma pessoa disciplinada com a sua vida de oração e palavra, mas na sua vida financeira você é um gastão, um descontrolado, e aí não tem Deus que faça uma obra? E aí tinha uma área da minha vida que eu olhava e falava assim, não, eu tenho essa característica. E aí quando o pastor pregou e o Espírito Santo começou a me revelar, eu falei, mano, eu caí em si. E aí, Jesus, voltando para o assunto, Jesus, ele sabia que somente aquele povo, irmão, porque tinha uma multidão, quem era aquela plateia que estava ouvindo esse sermão? Era os discípulos, era a multidão que seguia, está lá no capítulo 5, você vai ver o contexto. Só que na verdade, quem estava ouvindo tudo aquilo era a igreja. Só que Jesus sabia que o fato deles estarem aqui aquele tempo, a Bíblia não nos diz, né? Eu pelo menos não consegui ver, nem pesquisei isso, quanto tempo durou isso, mas durou muito tempo. Nós vamos ver que Jesus existia uma preocupação, porque ele sabia que se aquele povo só ouvisse e não colocasse em prática, aquele povo não corria o risco de não viver aquilo que Deus tinha ministrado, todas aquelas ministrações, nada surgiria. Se compreende isso? E aí, nós vamos ver que o texto que nós lemos, existe dois tipos de pessoas. Aqui ouve, e aparentemente parece ser uma coisa boa, não parece? Quando você está falando, alguém está ali te ouvindo, é bom, é legal. Mas nós vamos ver que também tem a outra pessoa que ouve e pratica. E aí eu quero falar sobre duas realidades da pessoa que ouve. E a primeira realidade é, só ouvir não gera resultado. Só ouvir não gera resultado. Abre para mim o texto de Mateus 13, 18. Olha só o que Jesus vai falar. Jesus, para contextualizar para nós lermos, Jesus ele vai falar sobre a parábola da semeadura. E aqui é onde nós vamos ler, os discípulos então vai perguntar para Jesus explicar. E Jesus ele começa a explicar e diz assim: agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram, olha só, as sementes que caíram à beira do caminho representa os que, me ajuda a pregar, os que, o que? Sobre o reino e não entende, então o maligno vem, arranca a semente que foi lançada do seu coração. Olha a próxima. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem e sem demora recebem com alegria.
Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não dura muito tempo, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Próximo. As que caíram em frente, os espinhos representam outros que... Me ajuda. O que? Mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida e pelas seduções da riqueza, de modo que não produzem frutos. Então, nós estamos vendo Jesus explicar que existe 3 solos, 3 corações, 3 tipos de pessoas que ouviram, mas não é bom ouvir? Mas não é bom estar sentado aí na cadeira ouvindo? Mas não é suficiente. Nós vamos ver que só por ouvir essas pessoas não produziram nada. Nós vamos ver que elas não produzem fruto. E aí eu te pergunto, qual área da nossa vida nós não estamos frutificando? Será que é porque o Senhor não quer? Ou porque nós não estamos vivendo aquilo a qual o Senhor tem falado nas nossas vidas? Essas 3, porque depois nós vamos finalizar esse texto, mais para frente. Essas 3 pessoas receberam a palavra, foram ministradas, receberam um direcionamento. E aí, irmãos, não é por falta de Deus nos direcionarmos, não é por falta de Deus falar conosco. Eu me admiro quem vê um profeta e fala assim: eu quero que Deus use o profeta para falar comigo. Irmão, eu particularmente, eu fico ali eu não peço não, para ser bem sincero, porque eu estou procurando viver o que está sendo ministrado dia a dia. E aí nós vamos ver, irmão, que se nós não vivermos, nós não vamos produzir nada. Compreende isso? E não tem problema vocês ficar com uma cara de assustado olhando para mim, porque, aleluia, eu estou pregando algo que o Senhor realmente tem me feito viver, e nós vamos chegar lá, mas nós precisamos compreender, e eu tenho certeza que nessa noite aqui é uma noite de alinhamento para algumas pessoas, para quem quer produzir de verdade, para quem quer sair, para quem quer alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, meu querido, talvez você só tenha ouvido, e ouvir não é suficiente. E aí, outra realidade de quem só ouve: esquece rapidamente o que ouviu. Esquece rapidamente o que ouviu. Olha o texto de Tiago 1:22. Tiago 1:22. Não se limite, porém, a ouvir a palavra. Ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho responsabilidade com a minha vida. Amém? Se eu pregar algo aqui que eu não estou vivendo e é mentiroso, eu só estou enganando a eu mesmo. E o pregador, ele não vai fazer milagre na tua vida. Se essa palavra aqui você não começar a praticar, você não está enganando o pastor, ou eu, ou o seu líder. Não. Irmão, e nem engana ninguém, tá? Esquece esse negócio que você pode enganar até por um tempo. Só que ninguém engana ninguém. Tudo quando o Senhor traz a claridade, é revelado. Amém? Então tem gente que acha que nos engana, acha que engana o pastor, acha que engana os líderes, mas na verdade ela está enganando a si mesmo. E aí o próximo, olha só.
Pois, se ouvirem a palavra, olha só, porque outra realidade de quem só ouve, ela esquece rapidamente. Porque se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. O risco de só ficarmos ouvindo a palavra de Deus é porque podemos nos tornar o que Tiago disse. Irmão, vamos ser bem sinceros, foi falado aqui domingo pelo evangelista Robson. Quem lembrava a palavra? Quem lembra a palavra de domingo? Quem lembra? Eu me arrisco em dizer que tem gente aqui que esqueceu. E aí, irmão? Vai viver? Vai viver? E aí quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, nós precisamos, irmão, com urgência, viver o que a palavra nos ensina. E a palavra nos ensina para nós escrevermos a palavra no nosso coração. Inculcar, fixar, pendurar a lei. E incrivelmente, ontem eu estava fazendo um meu devocional e Deus me conduziu por um texto em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 9, vamos ler também em nome de Jesus, e se você quiser anotar esse versículo, anote, porque essa é a receita para quem é esquecido. Quem é esquecido, irmão? Minha esposa é super esquecida, a minha esposa ela anota tudo, e eu peguei o hábito dela. Irmão, quer uma ajuda? Essa semana nós estávamos ministrando uma jovem, e a Silvana foi poderosamente assim usada por Deus para ministrar a vida da jovem. E, irmãos, nós precisamos começar a anotar. Eu tenho aqui, ó, essa agenda. Isso aqui, quando vocês verem, eu provavelmente vou pregar. Spoiler, quando vocês verem que essa agendinha. E aqui está meu devocional, e eu tenho uns 5 cadernos, fora as ministrações que eu ministro no GC, está aqui no meu celular, fora o que às vezes os pastores estão pregando, eu começo a anotar. Irmão, eu quero perguntar uma coisa, adolescentes e jovens, quando vocês estão com o celular na hora da palavra, é anotando a palavra, né? É anotando. Porque pensa numa galera que anota. Já reparou, pastor, que os jovens e adolescentes são exemplo, ô glória. Na hora da palavra é uma anotação no celular. Todo mundo esquece, mas os jovens e adolescentes não. Porque eles anotam. E aí aprende com eles. Aprende. E aí nós vamos ver, olha só, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Irmão, nós conversamos com nossos filhos o que ouvimos no domingo, na quarta-feira. Nós conversamos com os nossos filhos o que Deus tem falado ao nosso coração. Irmão, a Clara ela só está vivendo de cajadada lá em casa. Porque pensa numa menina inteligente. E nós temos, às vezes eu fico meio preocupado se a Silvana é meio duro. Ela não está no ministério de dança, porque nós vem corrigindo ela, e nós vem apertando ela, porque irmão, nós precisamos tratar as nossas crianças conforme a palavra nos diz. Se hoje a nossa responsabilidade hoje é ensinar os nossos filhos, porque quando eles crescer já era. Se eles não lembrar daquilo que ensinou antes, já era, se só o Senhor para conduzir. E aí, olha só, nós não só guardarmos a palavra, nós acabamos de guardar, e não só guardar, mas falarmos com o nosso filho. Às vezes os nossos filhos ouvem tudo, irmão. Eu tenho falado, Senhor, a Clara vê eu fazendo devocional, a Clara vê eu vendo podcast de crente, a Clara vê a mãe dela lendo a palavra, a Clara vê a gente lendo o livro, a Clara vê a gente orando, a Clara vê a gente pregando, a gente vê a gente preocupado com algumas questões da igreja, a Clara vê, Senhor, e eu não aceito ela ser menos. E nós já leu hoje, já falou, e nós falamos igual a gente grande. Você não ama o Senhor, né? Porque o Senhor não é a tua prioridade. Porque, irmão, nós precisamos. E aí converse a respeito delas quando estiverem dentro das... Tem gente, irmão, que perde tempo brigando, mas não perde tempo falando da palavra.
Como foi lindo o que foi pregado domingo. Como foi profundo o que foi pregado no GC. Nós falamos tantas besteiras dentro da nossa casa, mas não relembramos o que é ministrado dentro dessa casa. E aí, irmão, sinto muito lhe dizer, e eu preciso ser fiel àquilo que Deus está falando comigo. Nós não vamos sair do lugar, porque quando nós passamos por estas portas, nós perdemos. Quando estiver na sua casa, quando estiver caminhando, quando estiver deitado, quando se levantar próximo, amarre-as nas mãos, prenda na testa, como lembrança. Aqui está o remédio para você que esquece da palavra. Aqui está a solução para você que esquece da palavra. E o que eu estou ministrando aqui, irmão, é coisa que Deus tem há dias e há tempos ministrando ao meu coração. Porque, irmão, não adianta nada nós ficarmos ouvindo aqui, e aí nós temos segunda, terça-feira, segunda e terça ociosa. Aí quarta-feira tem muita gente que também que não consegue vir para o culto, aí é ocioso. Aí na quinta também não comparece no GC, porque no grupo de GC posso falar, no grupo de GC tem 20 pessoas, mas que vai para o GC é só 5. Aí eu te digo, ociosa. Aí no sábado aí só vive da palavra de domingo. Irmão, obviamente essa pessoa não vai lembrar de nada mesmo. Você compreende isso? É pouca pessoa que vai glorificar mesmo. Mas não é meu ensino. Não é a minha compreensão. É a palavra de Deus. E aí para nós, que já foi meu tempo. O que é praticar então? Nós falamos de ouvir. E o que é praticar? Praticar é ouvir e fazer. É aprender e obedecer. Se o pastor pregou no domingo que nós devemos ter uma vida de oração, de responsabilidade, de cuidado, de trabalho, e no outro dia nós não tiver ação alguma, nós vamos viver o que foi pregado? Vai, meu irmão. O que é praticar? É crer e viver. Colocar em ação o que se aprende. O Senhor me deu uma ilustração para vocês entenderem um pouco melhor o que é praticar. Chegou até você a informação, vai chover amanhã de manhã. Peguem os guarda-chuva, porque vai ter chuva amanhã. Aí você sai da tua casa amanhã e não pega o guarda-chuva. O que vai acontecer? Você praticou? Qual é a consequência para você? Chuva na cabeça. Então praticar é ouvir algo, aprender algo, Deus revelou algo ao seu coração, é pegar o seu guarda-chuvinha e fazer conforme você foi orientado. E aí a realidade de quem pratica, em 5 minutos eu finalizo. Ficar de pé diante das adversidades. Pode espelhar aí Mateus 7, 24, 25. Capítulo 7, verso 24, 25. É o texto que nós lemos. Olha só, quem pratica, fica de pé diante da adversidade. Quem ouve minhas palavras me ajuda a pregar, é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre rocha firme. Quando vierem as chuvas, inundações, os ventos castigarem, a casa não cairá. E aí, meu irmão, tem muita gente que está caindo, não é culpa de ninguém não. Para com essa bobeira, irmão, para. Não é culpa do pastor, não é que o pastor não fez, deixou de fazer, culpa da pastora, porque a irmã olhou feio, porque a irmã olhou torto, porque o líder não fez, porque o líder deixou de fazer. Para, irmão, para. Tem muita gente que não está ficando de pé,
Porque não tem praticado a palavra. E aí, meu queridão, tem uma coisa aqui muito profunda nesse texto. As chuvas, inundações, veio só nenhum? Veio só nenhum? Irmão, você acha que o pastor não tem problema? Você acha que o líder não tem problema? Você olha para o pastor Mike, você tem discernimento espiritual quando você olha para o seu pastor? Para o seu líder? Você acha que a vida do pastor é um morango, só a sua é uma tempestade? Não, pastor, porque você não sabe da minha vida? Meu querido, não quero saber da dele também. Ai, irmão, a diversidade está para todo mundo. A dificuldade e os problemas batem na porta de todo mundo. Só que o que diferencia o que fica de pé e o que não fica de pé está aqui. É o que pratica, é o que obedece, é o que se submete. Deus diz não sai e ele não sai. Deus diz vai para cima, ele vai para cima. Deus diz fica na oração e ele fica na oração. Mas você faz do seu jeito, da sua maneira. E aí você... Me desculpe, é essa maneira que Deus me usa, irmão. Eu já tentei pregar de outro jeito, mas não dá. E aí, quem pratica fica de pé. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem praticado a palavra do Senhor, tá vendo? Quando me perguntam assim, tá tudo bem? Eu não sei se eu sou político, né? Ou se eu falo a verdade, verdade nua e crua. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você não vai cair não. Tá ventando sim, tá doendo, tá amassando, tá estreito, e você tá lutando, e eu quero te dizer uma coisa, você não vai cair, você vai ficar de pé. Sabe por quê? Porque você está praticando e a sua casa. Talvez, irmão, tem outra revelação que Deus me deu, e eu nem estava no meu esboço. Talvez algumas construções demoram mais a serem vistas. E eu tenho perguntado para o Senhor, Senhor, Pai, cadê? E uma das coisas que Deus me deu meditando nessa palavra é, Marcos, não tenha pressa. Irmão, tem gente que tem pressa de viver uma mentira, porque quer aparecer. O texto que nós estamos pregando fala sobre construção. Tem gente que está aparentemente muito bonito. Parece que, nossa, que lindo. Irmão, não tem coisa que nós olhamos e falamos, mas Deus, eu sou teu filho, e minha casa... Eu estou procurando a parede, não sobe. E aquele ímpio está com a casona lá, pai, arregaçando. Irmão, não tenha pressa. Porque uma casa que fica firme, ela vai ter profundidade. E Deus tem falado comigo, Marcos, acalma. Porque não é para você ver mesmo. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa quarta-feira e você não está vendo, mas o que Deus está fazendo sobre a sua vida está sendo primeiro fincado lá embaixo, na rocha. E essa rocha é Jesus. Porque, irmão, quando vier a chuva, a tempestade, o vento, a sua casa vai ficar de pé. Aleluia, o que Deus está fazendo na sua vida, o que está sendo construído na sua vida, será algo sólido, será algo permanente, será algo para sempre. Não vai ter nada que vai derrubar, não vai ter nada que vai ruir, não. E aí eu nem prego toda a mensagem, eu encerro e aplaudo a Jesus.